Fala galera do primeiro ano, sejam bem-vindos à quarta videoaula de eletricidade. Hoje abordaremos os conceitos básicos de eletricidade, ou seja, sem esses conceitos você não vai entender o que é eletricidade. Mas eu vou devagarzinho, de uma forma bem didática, e a gente vai entender bem direitinho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente ir marcando as coisas mais importantes. Aqui, pronto. Então vamos lá. Para a gente entender a eletricidade, a gente precisa entender o conceito de átomo. Então tudo no universo, gente, é feito de átomos. Então um pedaço de madeira tem átomos. Você tem átomos. Um pedaço de madeira, de metal, o que for, qualquer matéria que a gente encontrar no nosso universo vai ser composta por átomos, tá bom? E aí tem uma representação muito clássica de átomos que é essa daqui, ó. Vocês estão enxergando aí, ó. Estou rabiscando aqui, tá? Essa representação. Aqui o átomo, a representação mais simples para a gente poder entender é a seguinte. Ó, a gente tem o átomo geralmente é composto pelos prótons, que são esses amiguinhos que estão aqui, ó. Os prótons, eles são cargas positivas, tá bom? Eles ficam no centro do átomo. E nós temos os amiguinhos muito importantes para nós, que são os elétrons. Olha só, ele está aqui, ó. E os elétrons, gente, são cargas negativas, tá bom? Então tem essa diferença. Os prótons ficam no meio, ficam aqui no meio, correto? E os elétrons, eles ficam em volta, protegendo o átomo, tá bom? Então eles ficam circulando, né? E protegendo esse átomo. São os protetores do átomo, tá bom? Se não tivesse os elétrons, o átomo seria destruído, tá? Então, a eletricidade, gente, ela nasce porque existem elétrons. Então, a partir dessa interação entre as partículas atômicas que nós teremos a eletricidade, tá bom? Então, vamos para o próximo slide para vocês entenderem como a eletricidade nasce, como ela ocorre. Então, a gente está falando a nível atômico, tá? Aqui nós temos dois elétrons, o elétron número 1, o átomo. O átomo é o conjunto, é tudo. E aqui nós temos o segundo átomo, tá? Tá um do lado do outro. E aí, se vocês observarem, o primeiro átomo tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E o segundo átomo? 1, 2 e 3. Só que ele tem aqui um buraco, vamos dizer assim. Um buraco. O que é isso? Se o átomo é do mesmo material, são dois átomos de mesmo material, o que ocorre? Se ele está faltando elétrons, ele vai querer roubar o elétron do amiguinho. Então é assim que funciona a eletricidade. É um átomo roubando o elétron do outro. Como se fosse uma dança das cadeiras. Então vamos lá, ó. O que vai acontecer? Pegar a caneta, tá bom? Esse buraco que está aqui, essa ausência, vai puxar um elétron do amiguinho do lado, ó. E vai tentar roubar para vir para cá, tá bom? Então ele vai pegar esse átomo que está aqui e vai roubar para ele. Só que aqui não vai ficar um buraco? Não vai ficar um buraco quando esse elétron for para o outro lado? O que esse átomo vai fazer? Vai pegar do outro átomo do lado. E assim vai um roubando do outro. Esse fluxo de troca de elétrons a gente vai chamar de eletricidade. Tá? O fluxo, deixa anotado aí, ó, fluxo dos elétrons, ou seja, essa troca, elétrons, vai ser a eletricidade, tá bom? Outra coisa importante para vocês anotarem. O átomo que tem mais elétrons, ele é negativo, negativado, tá? Ele é carregado negativamente, porque os elétrons são negativos, tá bom?
E o átomo com menos elétrons, ao contrário, ele é positivo, tá bom? Porque ele tem mais prótons e os prótons são positivos, tá? Então lembra disso, um roubando o elétron do outro que gera eletricidade, um átomo roubando o elétron do outro. Então vamos lá, vamos para o próximo aqui. Vamos aqui devagarzinho, ó. Isso aqui também é importante vocês anotarem, hein? Cargas iguais, deixa eu pegar o marca-texto que é melhor. Cargas iguais, por exemplo, aqui são dois elétrons, então eles são iguais, eles vão se repelir. Um não gosta de ficar perto do outro, porque eles são iguais. Aqui nesse caso, nós temos um próton que é positivo e um elétron que é negativo. Cargas opostas, elas vão se atrair, elas tendem a se unir. É aquela história do ímã que vocês aprendem no ensino fundamental. Ah, o ímã negativo, positivo, aí, né, se atrai ou se repele, tá bom? Essa é a ideia da eletricidade. E aí tem duas coisas muito importantes aqui agora, gente. Isso daqui, ó, vamos imaginar que é um pedaço de fio. Um fio, um condutor, tá bom? A gente vai ver mais na frente o que é. Se eu tenho um pedaço de fio e eu tenho elétrons indo numa direção, ó, eles estão trafegando. É como se eles fossem carros dentro de uma rua, sei lá, de um túnel, o que você quiser pensar. Então eles estão indo numa direção. Isso é corrente elétrica, tá bom? Aí, se você passar elétrons numa direção, você vai criar um campo magnético nesse fio, tá? Em volta do fio. É um campo de magnetismo mesmo, igual o do ímã. Se você passar elétrons numa alta velocidade de um fio, você cria um eletroímã, tá? É um eletroímã. Ímã. Tipo assim, é um ímã que não é da natureza, você que criou. Se você passar eletricidade num fio em alta frequência, tem algumas coisas que eu tenho que falar depois com vocês, você cria um campo magnético, tá? Então você pode atrair metais. Isso aí é muito usado em guindaste, né? O cara liga lá e começa... Sabe aqueles filmes que vem aquela máquina e gruda em cima do carro, aí levanta o carro? Tipo um guindaste para levantar carro no ferro velho? Ali aquele ímã não fica ligado direto, é um eletroímã, ele só funciona quando alguém liga a eletricidade, tá? Diferente do ímã da geladeira, que está sempre magnetizado. Esse é um ímã natural, assim, artificial, mas natural, tá? Agora, gente, tem o contrário também. Se, por exemplo, você tiver um campo magnético, um ímã, e ficar movimentando em cima de um fio, numa certa velocidade, ó, você vai gerar eletricidade, corrente elétrica, tá? Esse daqui é como funciona os geradores. Gerador. Tá bom? O que é o gerador? Eu tenho um ímã, que está aqui, ó. E aí você liga esse ímã numa turbina. Aí a turbina vai girar o ímã também. E em cima de um fio, aí que nasce a eletricidade. Bacana, né? Então é simples assim, rapaziada. Se você tiver um ímã e ficar girando rápido em cima de um fio, de uma bobina, que a gente vai ver mais na frente, você cria eletricidade. É fácil assim, tá bom? Vamos pro próximo aí. Isso aqui é muito importante, gente. Existem diversos tipos de materiais na natureza. Os mais simples para vocês entenderem por enquanto é o material do tipo condutor, que permite o fluxo de elétrons. Condutor, aquele que conduz, né? Os elétrons eles vão passar, por exemplo, um fio. Um fio é condutor. Ó. Ele vai conduzir os elétrons de forma bem fácil, tá? É como se fosse uma estrada de alta performance. Os carros vão correr sem buraco, sem pedágio, e sem limite de velocidade. O carro vai poder correr à vontade. Então, esse é o material condutor, tá bom? E existe o material que é o contrário, o material isolante.
ele evita a passagem de elétrons. Então, o material isolante ele é bom para segurar os elétrons. Pensa no fio aí, galera. O fio não é composto, quem já mexeu com algum pedaço de fio ou cabo, sabe que dentro é um metal e fora é um tipo de borracha, seria isso? Um plástico, né? E aí, qual é a função de cada um? O metal serve para conduzir, para os elétrons irem rápido, passar ali dentro. E a borracha serve para isolar, ou seja, para os elétrons não saírem do cabo, tá bom? Então, as borrachas são isolantes e a maioria dos condutores são metais, tá bom? Tem que trabalhar com os dois. Imagina só, se você tivesse um condutor exposto sem uma borracha, você não poderia colocar a mão, né? Você tomaria um choque. Então, vamos continuar. Anota isso aí, hein? Importante, hein? Deixa eu só puxar aqui. Próximo slide. Aqui, galera, a gente tem uma pilha, tá? Então é o seguinte. A pilha, ela tem uma parte que é lisa embaixo, que é a parte que vem assim, o negativo. E uma parte que tem uma cabecinha, uma protuberância aqui assim, ó, é a parte positiva. Lembra daquela história que aonde tá os negativos eles se repelem? Negativo com positivo, eles não querem ficar juntos, então eles vão para a extremidade. Quanto mais separado, melhor. Né? Essa é a ideia dentro da pilha, tá bom? Os prótons ou buracos ficam na parte de cima e os elétrons ficam na parte de baixo. O que ocorre aqui, gente? Por que eu estou explicando isso? Porque quanto mais prótons eu tiver em cima e mais elétrons eu tiver embaixo, maior vai ser a força que eles vão querer se afastar. E essa força, gente, que a gente vai utilizar para fazer os equipamentos funcionarem. E essa força se chama tensão ou diferença de potencial. Você pode escolher as duas, tá? E a gente mede essa força com a letrinha V. A letrinha V é o volt. Tá bom? Então, quanto mais volt eu tiver, maior é essa força aqui de eles se afastarem dentro da pilha ou da bateria. Então, eu vou ter mais força para executar a tarefa que eu quero fazer, tá bom? Então, anote isso aí também importante. O volt, né, é a tensão ou a força para os elétrons se afastar dos prótons. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui agora, ó. Isso aqui é bacaninha, gente. Isso aqui é muito importante que vocês já conhecem no dia a dia. E aqui eu só vou estar explicando de uma forma formal. Vamos lá. Deixa eu só ativar aqui a canetinha. Liga, gente. Se você tem um cabo, né, aqui e outro cabo aqui, ó. Opa, foi tortinho, mas tá valendo, gente. Então vamos lá, aqui eu tenho um cabo que é mais fino, né? Isso a gente dá para perceber. E aqui a gente tem um cabo que ele é grosso. Dá para perceber claramente, né, gente, que o cabo fino vai conduzir menos elétrons. Porque só dá para passar pouco elétron, né? Já o cabo mais grosso vai passar mais elétrons. Tá bom? Então, a corrente elétrica, esse conjunto de elétrons, quando estão passando dentro do fio, a gente vai chamar de corrente, tá bom? Conjunto de elétrons. Vai ser a corrente elétrica. Quando eles se ajuntam para fazer um serviço, a gente vai chamar de corrente elétrica. Tá bom? A corrente elétrica. Então aqui eu tenho uma corrente elétrica maior e aqui eu tenho uma corrente elétrica menor. Tá bom?
É por isso que quando você utiliza um equipamento de alta potência, você tem que utilizar cabo grosso e não cabo fino. Por quê? Se você usar um cabo fino, o que vai acontecer? Você vai ter pouco espaço para os elétrons passarem e aí o que acontece? Ele começa a esquentar e pode pegar fogo. Então você tem que calcular direitinho qual é o cabo adequado para cada equipamento. Tá bom? Então tem essa diferença aí. Deixe isso anotadinho aí, muito importante. Vamos para o próximo aqui, ó. Agora, gente, são duas coisas diferentes que vocês ainda vão aprender. É o seguinte, quando a gente tem um fluxo de elétrons contínuo, ou seja, ele vai numa direção só, ou para a direita ou para a esquerda, a gente vai chamar de corrente contínua, tá bom? Também apelidada, né, de corrente CC, ou CC, que é corrente contínua, é a tradução. Isso aqui é muito utilizado em pilhas, bateria, e equipamentos de pequeno porte. Pequenos, pronto. Vamos escrever muito. Pilhas, baterias e equipamentos pequenos. Então, o teu celular ele trabalha em corrente contínua, tá bom? Só que existe uma outra corrente, gente, que é a corrente alternada. A corrente alternada, a gente vai apelidar ela de CA, tá bom? E a corrente alternada ela é o seguinte, os elétrons, eles vão para a direita e para a esquerda, rapidamente. Muito rápido, muito rápido. Eles meio que ficam vibrando. Pode pensar dessa forma, valeu? Muito rápido. Essa corrente aqui é utilizada nas tomadas, tá bom? Tomadas e maioria dos motores. Porque eu não botei todos os motores, porque tem motor que trabalha com CC, tá bom? Mas a maioria trabalha com CA, tá bom? Os motores grandes, fortes, né? Teu liquidificador, tua batedeira. Se você liga na tomada, tá trabalhando em CA, tá bom? Beleza? Só para vocês terem a noção, ele muito rápido aqui é tipo assim, ele vibra 60 vezes em 1 segundo. Ele vai e volta em 60 vezes em 1 segundo. A gente vai chamar isso mais para frente de uma outra coisa. Mas é muito rápido, tá bom? Vamos para o próximo, para a gente terminar a aula. Isso aqui é complementando o slide anterior. Então, para você entender melhor, aqui ó, a contínua, a corrente é retinha, ó. Não muda, ela é constante, permanente, não muda de polaridade, ela é sempre positiva. Ela sempre está num sentido, tá bom? Então nós temos aqui a pilha. E na tomada, aqui é CA. Aqui é CA e aqui é CC. O CA, ó, aquela história dos 60 vezes em um segundo, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Imagina essa repetição 60 vezes em um segundo. É muito rápido, tá bom? Então ela vai vibrar nessa velocidade. Só lembrando que o carregador de vocês... Ah, não, mas meu celular, professor, ele é corrente contínua, porque ele tem bateria, né? Ele é corrente contínua porque tem bateria. Mas eu ligo na tomada para carregar. Aí eu tenho o adaptador, tá bom, gente? Ou carregador. O adaptador... Eita, escrevi errado. Peraí. Adaptador. Pronto, tá certo. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o CA em CC. São os carregadores, os adaptadores, é isso, tá bom?
é o aparelhinho que usa para reduzir a energia ou transformá-la para CC, mudar a forma, tá bom? Então, gente, é isso aí basicamente a aula de hoje. Valeu e tamo junto e até a próxima.